Boa tarde, o meu nome é Catarina Gonçalves e vou apresentar o tema Bibliometria no âmbito da disciplina Metodologia de Investigação e Bioestatística. O trabalho irá abordar uma análise bibliométrica sobre o síndrome de Proteus e no final irão ser tiradas conclusões sobre essa mesma análise. A bibliometria pode ser definida como uma técnica quantitativa e estatística que tem como objetivo medir índices de produção e disseminação do conhecimento, assim como acompanhar o desenvolvimento de determinadas áreas científicas e os padrões de autoria, e a publicação e o uso dos resultados de investigação num determinado período de tempo. Existem diversas bases de dados de apoio à realização desta análise, como por exemplo a PubMed, Publish or Perish, Scopus, Web of Science, Google Scholar Metrics. Este trabalho tem como objetivo apresentar o tema de bibliometria, assim como demonstrar a análise dos artigos sobre o síndrome de Proteus entre 2013 e 2021. Para este estudo, foi usada a base de dados Publish or Perish, já anteriormente referida. Como já foi referido anteriormente, o objetivo é apresentar o tema bibliometria. Portanto, foi feita uma análise de artigos publicados na PubMed sobre o síndrome de Proteus, compreendidos entre 2013 e 2021. Para este estudo, foi usada a base de dados Publish or Perish. O que está aqui no slide é precisamente um print do programa Publish or Perish. Para a realização da análise bibliométrica sobre o síndrome de Proteus, foi utilizada uma palavra-chave Proteus Síndrome. Esta palavra-chave foi usada para fazer a pesquisa sobre o síndrome. De seguida, recorreu-se a um programa de aquisição de dados, o Publish or Perish, como já referi, para aceder às informações necessárias. A pesquisa com a palavra-chave foi feita também na base de dados PubMed. Não foi possível obter alguns dados pelo programa Publish or Perish, portanto, esses dados, nomeadamente o número de citações, teve de ser obtido através de pesquisas adicionais. Neste slide temos uma tabela e um gráfico intitulado de Artigos Publicados. Na tabela temos os itens bibliométricos recolhidos e assim temos o número de artigos, que foram 193, temos o número de autores, 956, temos o número de citações, que foram 859, temos a média das citações, 4.45, e temos a média de autores por artigo, 4.96. No gráfico temos os artigos publicados e respectivamente os seus autores. Portanto, foram selecionados 10 autores dos 957 com base no ranking dos artigos e no número de artigos. Neste gráfico percebemos que o autor com maior número de publicações foi Min e o autor com menor número de publicações foi Manor. Continuando a nossa análise bibliométrica, temos novamente dois gráficos, sendo que no gráfico da esquerda temos as citações em artigos. No gráfico da direita temos o número de artigos por ano. No gráfico da esquerda, citações em artigos. O autor B. Secker apresenta o maior número de citações, por isso tem um maior reconhecimento científico que os restantes autores. Porquê? Quanto mais citações um autor tiver, maior será o seu reconhecimento a nível científico. Estes dados, como já referi anteriormente, foram retirados manualmente com uma pesquisa adicional, visto que o software usado não disponibilizou estas informações. O gráfico da direita, número de artigos. Filtrou-se o número de artigos publicados para o período entre 2013 e 2021, sendo que conseguimos retirar deste gráfico que o ano 2015 foi o ano em que houve o maior número de artigos publicados relacionados com o síndrome de Proteus. Por último, temos o tipo de artigo utilizado. O mais usado foi o Journal Article, ou seja, foram os artigos publicados em revistas. Assim sendo, podemos concluir, após esta análise, que o autor Min é um dos autores com o maior número de artigos publicados, apesar de ter o menor número de citações. O autor B. Secker tem o maior número de citações dos seus artigos, por isso concluímos que este autor tem um maior reconhecimento científico. Em contrapartida, o autor com menor número de citações é o Manor, logo tem um menor reconhecimento científico. Concluímos ainda que o tipo de artigo mais usado foi o Journal Article, sendo este um artigo publicado em revista.
Uma das maiores limitações para este estudo foi a falta de informação por parte do programa de aquisição de dados, como por exemplo, como já foi referido também, o número de citações de cada autor e as instituições onde foram desenvolvidos os estudos. Por fim, a bibliometria é uma metodologia de análise estatística bastante importante, na medida em que permite avaliar o prestígio dos autores, a pertinência de um determinado artigo e as instituições mais conceituadas relativamente a um determinado tema ou assunto. Por fim, apresenta a bibliografia usada para a realização deste trabalho. Obrigada.